primeira impressão normalmente é a que fica. E em um jogo, nada representa melhor uma primeira impressão do que a primeira fase. Uma primeira fase deve ser uma amostra do que ainda está por vir e, ao mesmo tempo, mostra ao jogador como se joga. Em outras palavras, uma boa primeira fase é um tutorial que te ensina a jogar enquanto você joga, sem a necessidade de balãozinhos te dizendo como dar o próximo passo. Tendo isso em mente, eu te convido a acompanhar a análise da primeira fase de Shovel Knight e conhecer um pouco mais sobre a importância de um level design bem feito. E garanto que depois desse vídeo você vai ver alguns detalhes dos seus jogos favoritos de uma outra maneira, e notar que os desenvolvedores pensaram em cada detalhe na hora de produzir o jogo. Vamos começar o jogo partindo do pressuposto de que você nunca jogou Shovel Knight. Tudo que está vindo por aqui é uma grande surpresa para você. Você sabe que ele pula, você sabe que ele ataca, e você só precisa saber isso mesmo por enquanto. Então a gente vai seguir no jogo e assim que a gente se depara com o nosso primeiro inimigo, a gente ataca ele. Partindo em frente, a gente encontra esse obstáculo, esse ponto mais alto aqui, e a gente aprende a pular. Aqui em frente a gente encontra o inimigo e a gente sabe que a gente não consegue atacar ele porque nosso ataque não alcança. Então o que a gente precisa fazer? Bom, a gente consegue pular e atacar ao mesmo tempo. Parece bem besta isso que eu fiz agora, mas é assim que o Shovel Knight te ensina a jogar ele te coloca para jogar ele. E aqui na frente a gente descobre que a gente ataca, a gente pula, e aqui a gente descobre que a gente pula e ataca. A gente aprende que nossas duas mecânicas principais podem ser combinadas. Um pouco mais pra frente a gente encontra esse inimigo aqui e assim que a gente ataca ele, a gente descobre que a gente interage com esses potinhos de terra no caminho e que neles encontra o tesouro, que é uma das coisas mais importantes dentro do jogo. Esse inimigo está tão bem ele está posicionado exatamente para que você consiga descobrir isso. Na hora que você ataca ele, você consegue descobrir que você interage. Tanto que, mais para trás, se você prestar atenção, tinha outro desses potinhos de terra. E você passa despercebido por ele, porque você não sabe para que ele serve. Aqui a gente encontra um pouco mais do que a gente aprendeu agora, a gente encontra algumas plataformas, a gente encontra alguns inimigos e a gente passa por eles. É como quando o nosso professor passa uma matéria e depois disso ele passa uns exercícios para você se acostumar a fazer ele. Aqui pra frente a gente encontra essa primeira obstáculo aqui que não tem como pular ele, a gente não tem como passar. E a gente, não sabendo como passar, a gente pode pensar o quê? Que é o fim do jogo, alguma coisa assim, mas na verdade a gente lembra lá atrás que nossa pá, além de interagir com os inimigos, ela também interage com algumas coisas bem específicas do cenário. Uma delas pode ser isso. E a gente descobre que nossa pá também serve para quebrar esses blocos. Cavando esse bloco, a gente descobre que dentro dos blocos podem haver tesouros. E aqui a gente descobre outra coisa. A gente precisa passar por aqui, mas como? Nosso ataque só vai pra frente, a gente não consegue atacar pra baixo. Mas lá atrás a gente aprendeu que às vezes uma mecânica pode ser combinada com outra. Então, se a gente combinar o pulo e apertar pra baixo pra atacar, a gente descobre isso, que a gente também consegue atacar pra baixo. E essa é uma das mecânicas mais únicas do Shovel Knight, é uma coisa que diferencia ele bastante, virou característica principal. E quando você domina essa mecânica, o jogo abre portas novas pra você. É quase um jogo novo quando você consegue dominar isso. Assim, quando você descobre no Mario, quando você consegue combinar alguns tipos de pulo com tartarugas e algumas coisas assim. Aqui a gente tem um outro ponto de uma outra plataforma, mas a gente não alcança ela. É bem longe ela, bem alta. E a gente pode perceber que tem essa bolha. E fazendo novamente uma referência a outro jogo, o Mario tem alguns pontos que você usa para pular e você pode pensar isso. Se eu usar ela para pular, não dá. Ela me dá dano. Ela não é um elemento do cenário para me ajudar. Ela é um inimigo. Como inimigo eu posso atacá-la. Mas atacar não vai me ajudar a chegar ali. Atacar não vai me levar para cima. Eu aprendi agora há pouco, pulo para baixo consegue me fazer isso. E é exatamente aquela analogia que eu fiz há pouco tempo. De um professor que te passa uma matéria
e te cobra logo em seguida, para ver se, te passando exercício para você consiga passar. E aqui a gente descobre como utilizar o shovel jump. Aqui a gente descobre esse bastão, esse pilar, e ele é, na verdade, nosso checkpoint. Eu sei disso por causa do jogo, mas até então a gente só sabe que se a gente passar por aqui a gente não consegue. Ele brilha, não sabe o que aconteceu até agora. Mas eu vou fazer uma coisa aqui na frente para que vocês entendam como bem posicionado ele estava. Bom, aquele obstáculo está ali por um motivo. Aqui a gente encontra os espinhos. E esses espinhos são insta-death. Assim que você encosta neles, você morre de uma vez por todas. Você não é que nem um inimigo que tira uma barra de vida. Ele tira toda a sua vida. E você começa da onde? Do seu último checkpoint. E passando por aqui, a gente volta do nosso checkpoint, coisa que está muito bem posicionado, porque é bem perto de um obstáculo fatal. Não chega a ser um obstáculo tão difícil, eu morri de propósito para mostrar para vocês como é o motivo dele estar ali. E, e agora eu vou passar por ele. E outra coisa que você pode ter notado foram que um pouco do meu tesouro ficou para trás, eu perdi ele. Como eu disse, tesouro é uma das coisas mais importantes do Shovel Knight. Quando você morre, você perde uma parte dele, mas assim como alguns jogos como Dark Souls, que te dão a chance de recuperar esse tesouro perdido com a morte, o Shovel Knight deixa essa bolsinha de dinheiro no caminho, para que você, na primeira vez que você morre e passa pelo checkpoint, você tenha a chance de recuperar. Bom, eu sei que aqui agora tem um boss e por isso eu fiz uma pausa aqui, porque lembrando daquela analogia que eu fiz com o professor, passando uma matéria e passando um exercício em seguida para cobrar, para ver se você aprendeu, agora vem um boss. E esse boss faz o quê? Ele vai te cobrar tudo que você aprendeu até agora. E além de ensinar coisas novas também. Bom, ele tem essa bolha que a gente descobriu que é inimigo, e a gente pode atacar ela para chegar perto dele, e a gente pode atacar ele por aqui. Ele vai recuar um pouco. É uma das formas que a gente tem de matar esse boss, mas a gente também aprendeu do nosso Shovel Jump. O Shovel Jump ele serve pra gente tacar bem mais fácil, é uma mecânica bem interessante do Shovel Knight, que é quando você tá com um inimigo em um ponto cego, você consegue ficar pulando nele até ele morrer, dependendo, óbvio, da situação. E eu tô pulando aqui nas costas dele pra mostrar outra coisa. Quanto mais eu pular aqui, independente do quanto eu pular aqui, ele não vai morrer. Por que ele não vai morrer? Porque agora o jogo nos ensina outra coisa. Que alguns inimigos têm pontos específicos para ataque. Eu não adianta ataque aqui, ele morre se eu atacar por aqui. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que a cara aqui foi liberada. Eu posso muito bem passar do jogo, porque eu posso passar por ele sem precisar lutar, sem precisar me esforçar. Mas eu quero matar ele só pra mostrar pra vocês como funciona a morte dele. Ele dropa bastante item pra gente. E eu quero mostrar também que alguns boss têm mais de um jeito de matar. Eu podia ficar na frente dele, batendo nele, recuando e batendo, ou eu podia aproveitar essa mecânica que foi ensinada e tentar matar ele de uma vez só. Então, aqui a gente descobre uma coisa bem interessante, que a gente pode usar essas cabecinhas para atacar os inimigos. Os besorrinhos que a gente passou até então, eles também, você consegue fazer essa espécie de embaixadinha com eles, mas essas caveirinhas, elas estão aqui para ensinar exatamente isso. Elas também ensinam que além de dropar tesouros, alguns inimigos vão dropar itens que você pode usar no cenário, como a cabeça das caveirinhas. Vai descer um pouco aqui e a gente vai encontrar mais algum, novamente esse negócio. E eu queria lembrar que eu gosto de falar que essas coisas no Shovel Knight, apesar de algumas coisas estarem aleatórias para você aprender, para você concretizar o seu aprendizado, como foram aquelas plataformas com alguns inimigos, algumas coisas estão aqui estão só para te lembrar.
Aqui a gente aprende que a gente lembra que a gente interage com o cenário e a gente não tem por onde passar. Mas aqui a gente abre uma passagem secreta. Por isso aquele montinho de tesouro estava ali. Pra gente lembrar dessa coisa que acaba esquecendo às vezes, no meio de tantos inimigos. Passando aqui a gente aprende a mesma coisa, que a gente vai dropar, abrir uma passagem secreta e algumas vezes vão ter alguns inimigos no meio. Descer mais um pouco. Bom, aqui novamente os espinhos, que a gente já sabe que são morte instantânea. E aqui a gente tem aquele negócio. Pra que teria inimigos nos dois lados do cenário? A gente sabe que pela lógica a gente passa pela direita e porque o caminho todo é aqui, mas pra que tem inimigo aqui? Bom, a gente sabe que inimigo dropa alguns tesouros e isso chama a nossa atenção, a gente pode passar por aqui mesmo. O que tem aqui mesmo, na verdade, é isso. Outra passagem secreta. Eu quero só ressaltar que eu não tô querendo trunchar o jogo e pegar cada momentinho, cada passagem, mas ensinar um pouco da mecânica desse primeiro level. Então aqui a gente descobre isso. Essa passagem secreta, que é uma passagem secreta extremamente importante, pois aqui estão os coletáveis do jogo. Essas notas musicais que você coleta durante o jogo e além de dar bastante gold. Voltando, a gente nota isso. O mesmo montinho de terra que tinha ali, a gente encontra de novo aqui. Mas ele é diferente, ele tá na horizontal, ele tá preso na parede em vez de no chão. E aqui a gente descobre que a gente consegue passar por ele para recuperar gold. Voltando, seguindo o nosso caminho. Eita. Lembra que eu falei que alguns itens vão estar, algumas coisas vão estar aqui para lembrar como é que funciona? Se você esqueceu como é que passa pelo caminho que acha muito difícil, aqui de novo, o montinho de terra. E também porque nem sempre você vai passar pela passagem secreta, então aqui você também, se você não aprendeu na passagem secreta que vão ter alguns tesouros na parede, em vez de estar no chão, eles vão, aqui você aprende. A gente cava algum para abrir o caminho. E eu quero falar um pouco sobre esse inimigo, esse dragãozinho. Ele tá aqui por um motivo bem específico. Sem ele eu não vou conseguir pegar aquela peça de cristal. Então eu preciso dele. Então eu vou utilizar ele para dar o meu Shovel Jump. E ele não morre. Mas ele é um inimigo que você consegue matar. Ele só dura um hit a mais. Para caso você não consiga passar de primeira, você tem uma segunda chance. Aqui. A gente encontra e recupera toda a nossa vida esse frango. E a gente vai continuar abrindo caminho. Se você cavar por aqui, você vai encontrar alguns tesouros. Como eu disse, eu não tô aqui pra fazer um detonado do jogo. Eu só quero mostrar as mecânicas mesmo da fase. E, novamente, se você não lembra, a gente já passou por um buraco, mas ele é tão simples que a gente não chegou a morrer. Mas, novamente, um checkpoint bem posicionado para que você não morra. Ali a gente nota outra coisa, se você demorar como eu demorei aqui, alguns inimigos são bem burros. Enquanto alguns inimigos vão ficar esperando para te atacar, alguns inimigos são mais burros e vão te atacar e acabar caindo no buraco. O que é positivo e negativo ao mesmo tempo. Positivo no fato de que você consegue passar esses inimigos sem precisar de esforço, e negativo no fato de que eles dropam ouro. Se você é um daqueles caras que querem pegar o máximo de tesouro possível, deixar esses inimigos morrer pode ser uma coisa ruim. Então, passar por essa bolha. E eu gosto também de falar que, igual as tartarugas do Mario, algumas ficam até o final do bloco, outras vão e esperam. Bom, aqui também temos a mesma coisa, a gente segue o caminho pela direita, pode subir ele por cima ou pela direita. Lembrando que alguns caminhos secretos. Eu vou só mostrar que tem um caminho secreto aqui e é bem intuitivo, mas eu não vou passar por ele, não quero fazer um detonado da fase. Ali você só vai encontrar mais uma pista de tecla musical. Caminho correto é esse. Aqui você vai continuar seguindo o jogo. Aqui, como a gente já notou, alguns padrões de passagens secretas têm alguns padrões para você decorar elas, e a gente sabe que aqui tem uma. E aí encontramos uma caveirinha junto com alguns tesouros.
É bem interessante porque chega a ser surpreendente alguns obstáculos estar guardando aqui. E aqui eu ativei esse sem querer, porque eu queria falar sobre esse ainda. É, mas se você passar a fase seguindo normalmente, você nota que ali tem um baú do tesouro. E esse baú, você não consegue pegar ele de uma forma normal, porque tá travado o caminho. Você pode até tentar abrir o caminho por aqui, mas não vai conseguir passar. Mas aqui a gente libera esse caminho secreto, que sem querer eu já dei um spoiler pra vocês. E acaba voltando pra cá e pegando. Aqui a gente encontra esses baús com bastante tesouro e um diamante maior que os outros. Bom, voltando. E mais um checkpoint. Entende por que esse checkpoint estava aí? Apesar de parecer uma coisa bem comum. Assim como alguns jogos antigos que foram baseados, o Shovel Knight tem alguns inimigos que jogam pra trás e acabam te levando pra esse lugar que é uma morte fatal. Lembra bastante uma mecânica do Ninja Gaiden, que tinha bastante. Você acabava morrendo mais porque os inimigos te jogavam pra trás e você acabava morrendo, do que pelo próprio dano dos inimigos. Opa, não quero morrer agora, que ela foi de propósito, agora não. E agora a gente passando por esse desafio, vai ter mais um checkpoint. Opa, não, perdão, um boss. Esse boss tá aqui, é o mesmo boss de antigamente. Ele, como eu falei, você não precisa passar por ele matando, e é isso que eu vou fazer agora. Eu vou só contornar a situação. Eu não preciso matar ele. Falei, ah, essa foi sem querer. Bom, eu voltei aqui do ponto que eu parei e eu lembrei que eu podia ter só feito aquilo que eu falei, esperado a caveirinha passar. Perdi alguns tesouros, mas é mais vantajoso do que morrer e perder os meus outros tesouros. Eu dei essa parte, eu sempre caio. Assim. Bom, a gente tá se encaminhando pro final e aqui a gente descobre algumas outras coisas. Tá vendo aquele tesouro ali? A gente sabe que eu consigo usar o Shovel Jump, então eu só tenho que parar de fazer o Shovel Jump e cavar ali, na horizontal. Então vamos lá. Quando a gente começa a fazer o Shovel Jump nessas teclas de madeira, é bem difícil parar. A gente precisa achar um ponto que não vai para cancelar o pulo. Mas aqui a gente passou, pegou. Ele é só uma daqueles puzzles para você descobrir que vão mais testar as suas habilidades do que ser difícil mesmo. Que é outra passagem secreta. Agora a gente tem mais um diamante. Bom, aqui é bem intuitivo, mas lembra que a gente falou de que esse dragãozinho ele serve para pular algumas partes? Bom, ele te leva para cá, onde vai ter mais uma pista, mas eu não quero, como eu disse, eu não quero mostrar todas as pistas, todos os esconderijos, eu quero falar um pouco mais da mecânica mesmo, e para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou direto pro final agora, em direção à missão principal. O último checkpoint, pois quando a gente morre a gente viu que a gente tem 4 checkpoints nessa fase, e que a gente encontra o nosso inimigo. E o melhor para nos ensinar é que nós mesmos. Nosso primeiro boss mesmo é uma cópia malvada nossa e ele tem os mesmos ataques, os mesmos poderes que a gente. Com um diferencial, ele já tem um power-up. E uma das mecânicas do Shovel Knight é você ter um power-up. Você vai descobrir power-ups lá pra frente. Ele segue a lógica básica de daqueles boss de jogos que ele tem padrão de ataque e vai ter o momento certo pra você atacar, então não chega a ser muito difícil. E ele também te ensina como matar ele, porque ele fica dando vários pulos seguidos, coisa que você não aprendeu ainda. Ele é quase um spoiler do que tá vindo pela frente em questão de habilidades e recursos que você vai conseguir. Lembra que eu falei que você consegue
utilizar bem se você aprender a usar o Shovel Jump. Vencemos nosso arqui-inimigo. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. O Shovel Knight é um joguinho bem simples. Essa primeira fase ela te mostra tudo que tá vindo por aí. Não que seja só isso, não que se limite a isso, mas a primeira fase te ensina tão bem, de uma forma tão gostosa que você não nota que você tá aprendendo. Você não precisa de placas, você não precisa de muitas informações para aprender como passar. E não bastando isso, ele te dá spoiler do que tá vindo por aí. Tem mais coisa. Você vai aprimorar suas habilidades, você vai aprender mais coisas e te dá a curiosidade de continuar. E pode não ser bem desse jeito, igual o Shovel Knight, mas eu tenho certeza que você consegue lembrar de jogos que fizeram coisas parecidas com você, como a fase do Mario, que logo em seguida que você pega a peninha, você tem um obstáculo grande para você treinar voo e treinar todas as habilidades da peninha. Ou aprender como dar pulo duplo em algum jogo. A ideia é mostrar que um level design bem feito, ele te. Você nota que as coisas não estão ali aleatoriamente. Você nota que houve um carinho, houve um cuidado na hora de fazer o jogo que te mostrou que teve alguém por trás mexendo pecinha por pecinha, deixando as coisas no lugar que elas deveriam estar. E essa é a intenção do developer, é mostrar que, além de jogadores, nós somos futuros desenvolvedores e que tem coisas que, como jogadores, passam despercebido pra gente, mas como desenvolvedor, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, a gente tem que ter um cuidado, não pode ser feito tudo aleatório ou de qualquer jeito, que tem que haver um carinho na hora de se pensar numa fase para que o jogador consiga passar por ela tendo essa sensação, passar por ela sem perceber que ele aprendeu. Eu sou o Raul e esse foi o Developer.